Fala galera aí do sexto ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos continuar aí os nossos estudos em filosofia e hoje a gente vai conhecer mais detalhes da vida de Sócrates, tá? Nós vamos começar aí na página 14 com o título Sócrates, a filosofia como conhecimento de si mesmo. Vamos lá então? Gente, olha aí que interessante, nós já vemos aí, ó, a foto onde te mostra os momentos aí finais da vida de Sócrates. A gente pode perceber aqui que a gente está vendo aqui os discípulos de Sócrates, tá? Aqui o Sócrates, ele já está preso aqui, tá? Nessa pintura. E aqui a gente consegue perceber que tem uma pessoa entregando um cálice para ele, tá? Esse cálice, gente, é um cálice que tinha um veneno, tá? O Sócrates, ele foi envenenado e ele foi condenado à morte. A gente vai ver por que ele foi condenado à morte aí, tá bom? Então aqui do lado aqui está escrito assim, ó, enquanto aguardava a execução da sentença, Sócrates discutia com seus discípulos a respeito da imortalidade da alma. Antes de morrer, afirmou que a filosofia vence a dor, a doença e a morte. E é interessante que o Sócrates, ele fala que a alma ela é imortal, enquanto que o corpo ele perece, quer dizer, o corpo ele apodrece, né? Então ele está querendo mostrar para a gente aí que o corpo é só uma casca e que a alma ela é eterna. Muito interessante aí que a gente vai ver agora detalhes sobre isso, tá? Sócrates viveu em Atenas no século 5 a.C. É considerado o pai do racionalismo ocidental. Nada escreveu em vida. Tudo que sabemos dele foi graças a seu discípulo Platão. Então olha só que interessante. Nada a respeito da vida dele o próprio Sócrates não escreveu. Quando a gente sabe sobre Sócrates, foi Platão que era discípulo dele, Platão que vai comentar detalhes da vida do Sócrates, que era o mestre dele. Ao contrário dos primeiros filósofos gregos, que se preocupavam com os problemas da natureza, Sócrates rendeu homenagem aos problemas morais. Apesar disso, suas ideias foram assimiladas pelas ciências do mundo ocidental. Foi com ele que a civilização ocidental aprendeu a ciência, episteme, só tem sentido se é fundamentada em verdades universais. Então ele está falando aí, ó, sobre a importância da ciência, que ele deu o nome aí de episteme, tá? Essa ciência só vai ter um sentido verdadeiro, tá? A partir do momento que buscar a verdade, tá? A verdade deve ter validade em qualquer lugar, em qualquer tempo e para qualquer indivíduo. Graças a ele que a civilização ocidental começou a valorizar a razão, a verdade e o conceito. Sócrates era filho de uma parteira e ensinava filosofia em praça pública. Ele usava uma túnica, costumava caminhar descalço e não tinha o hábito de tomar banho. Ficava às vezes horas parado, imóvel, filosofando sobre algum problema. Ao questionar valores, modos de ser e pensar, Sócrates encontrou muitos inimigos. Por isso, foi condenado à morte. Foi acusado de corromper os jovens de Atenas e de questionar os deuses da cidade. A história de sua condenação foi contada por seu discípulo Platão no famoso livro A Apologia de Sócrates. Este livro descreve a defesa de Sócrates diante do tribunal de Atenas. Então aqui, gente, Sócrates ele era muito questionador. Para vocês terem uma ideia, Sócrates ele preservava tanto a verdade que a partir do momento que ele notava que algo estava de errado dentro da polis, algumas pessoas corrompendo, né, o valor de viver em comunidade, de viver de forma coletiva, Sócrates ele observava muito bem as pessoas e ele contava a verdade aí para todo mundo no que estava acontecendo. Então aí, por Sócrates falar a verdade para o povo, ele vai criar muitos inimigos por conta disso. E aí, esses inimigos vão prender Sócrates, vão condenar Sócrates, porque eles vão falar que Sócrates está falando mentira para o povo, que Sócrates não rezava para os deuses da cidade. Então, quer dizer, os inimigos de Sócrates vão inventar aí as acusações para que
Sócrates pudesse desaparecer de vez, porque esses inimigos estavam fazendo coisas erradas e não queria que Sócrates alertasse o povo no que estava acontecendo, entendeu? Então esse livro, esse caso da condenação de Sócrates foi escrito aí pelo Platão no livro Apologia de Sócrates, tá? Olha só que interessante aí, ó. Por meio de perguntas, Sócrates interpelava os transeuntes em praça pública e ali discutia os mais diversos assuntos. O que é o bem? O que é a justiça? O que é a virtude? Toda sua filosofia estava a serviço do conhecimento do homem e de sua vida moral. Uma frase que fazia parte de sua filosofia era: conhece-te a ti mesmo, que estava escrita na entrada do templo de Apolo. O conhecimento de si mesmo implicava o conhecimento de nossas ações, de nossos desejos e de nossa vida moral. Para ele, a sabedoria consistia em vencer a si mesmo e a ignorância em ser vencido por si mesmo. Sua indagação principal era sobre a justa vida e o viver bem. Uma vez lhe perguntaram qual lhe parecia a melhor tarefa para um homem. Ele, sem rodeios, respondeu: viver bem. Mas viver bem para Sócrates não era viver dos prazeres e da ociosidade, mas viver da contemplação do conhecimento e do cuidado de si. Olha só que interessante. Então aqui Sócrates ele vai valorizar muito o porquê que a gente tem que se conhecer. O autoconhecimento, a frase conhece-te a ti mesmo, Sócrates está querendo mostrar que nós devemos nos conhecer, por quê? Para que a gente possa evoluir, que a gente possa buscar conhecimento, que a gente possa buscar a verdade acima de todas as coisas, verdade no nosso pensamento, verdade no nosso sentimento, verdade em tudo que a gente for fazer na nossa vida. E ele fala claramente que viver bem é você buscar o conhecimento, você ficar mais inteligente e você cuidar de si. Porque nós temos qualidades e defeitos. Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. Então você tem que conhecer quais são suas qualidades e seus defeitos, para que você possa entender o outro também. Então isso é muito interessante. Continuando aqui, ó. Por toda parte, Sócrates ia persuadindo a todos, jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo, a beleza e a riqueza. Dizer que devemos nos preocupar mais com a alma para que ela seja quanto possível melhor. Então, olha só, ele valorizava muito que a gente tem que valorizar ao máximo a nossa alma, a gente tem que se preocupar com a nossa alma, que a gente não pode se preocupar aí. Ele fala, olha, não se preocupe com o corpo, com a beleza e com a riqueza. Olha só que interessante, isso aí não era importante para o Sócrates, não. Ele fala que você tem que valorizar mais a sua alma, tá? Ele identificava a virtude com o conhecimento. Afirmava que ninguém faz o mal porque quer, mas por ignorância. Ninguém erra voluntariamente. Somente o ignorante não é virtuoso, tá vendo? Então ele fala assim, ó, o ignorante, aquela pessoa que não pensa no bem-estar dele, no bem-estar dos outros, é uma pessoa ignorante, tá? Todo homem que conhece o bem é virtuoso. Então ele fala, o ser humano quando ele age voltado para o bem, ele é um ser humano virtuoso, ele é uma pessoa do bem, tá? Ser virtuoso para Sócrates é conhecer as causas e o fim das ações, permitindo uma vida moral e virtuosa em direção à ideia de bem. Por isso, ele defendia a ideia de que a melhor forma de se viver era cultivando o próprio desenvolvimento, ao invés de buscar os prazeres e os bens materiais. Então ele está falando assim, olha, não busque as coisas, os bens materiais. Viva fazendo o bem para você e também para os outros, tá? Quando nos conhecemos, dificilmente agimos por impulso. Dificilmente somos dominados por nossas paixões, mas resolvidos e determinados somos em nossos objetivos. Conhecer a si mesmo significa, em resumo, que devemos nos ocupar menos com riquezas, fama e poder e nos preocupar mais com o cultivo de si, do conhecimento do bem, do belo e da verdade. Somente assim é possível conseguir um pouco de verdadeira felicidade. Então aí, ó, tá vendo? Na opinião de Sócrates, felicidade se faz quando você se preocupa em fazer o bem para você
e para as outras pessoas, tá? Que isso é de fundamental importância para se viver. Essa atividade 11 aqui, ó, da dinâmica das casinhas, nós não vamos fazer, tá? Nós vamos estar fazendo em breve, com certeza, na sala, tá? Então, nós não vamos fazer a 11, nós vamos fazer essa aqui, ó. É o seguinte, no caso aí, cada um de vocês vão ter que fazer uma entrevista com 2 pessoas, tá? Aí na atividade vai estar falando aí para vocês fazerem com 5 pessoas, mais ou menos. Isso, na atividade está pedindo para vocês entrevistarem 5 pessoas. Não tem necessidade de ser 5 pessoas, eu vou querer 2 pessoas só, tá? E aí vocês vão fazer essas 4 perguntas aqui, ó. Vocês vão escolher 2 pessoas, aí pode ser da família, e vocês vão fazer essa entrevista. Vocês vão fazer a pergunta aqui, essas 4 perguntinhas, vão anotar as respostas, tá? E quando essa entrevista estiver pronta com essas 2 pessoas, vocês vão enviar para mim as respostas pelo WhatsApp da entrevista, tá bom? Então isso é que vocês devem fazer. É bem interessante aí que a gente vai ver como é que é o modo de pensar das pessoas sobre justiça, bondade, verdade e a beleza, tá? Pessoal, aqui vai estar falando sobre o autoconhecimento, que é essa capacidade que a gente tem de cuidar da gente se conhecer. Tá tudo muito fácil aí, tá? Que mostra claramente esse detalhe. E aqui já vai começar as atividades, ó. Essas atividades aqui da questão 13 até a questão... até aqui, ó. Até a questão 21 da página 20. Gente, é tudo questão pessoal que vai estar trabalhando principalmente sobre a seu respeito, sobre o autoconhecimento de vocês. Então, são questões mais pessoais, tá? Que vai envolver principalmente a você, o seu modo de ser, o seu modo de pensar sobre a vida de Sócrates. Então, são perguntas mais pessoais. As perguntas estão muito tranquilinhas. Vocês vão estar fazendo essas atividades aí até a página 20. Vocês vão estar fazendo até aqui, ó. Tá? Até a questão das mãozinhas aqui, onde vocês vão ter que escrever as suas qualidades e os seus defeitos. Tá bom, turminha? Tá? E aí eu vou querer que vocês leiam aí até o finalzinho aqui, ó. Até a página 21, tá? Que o restante aqui é só leitura, só para vocês terem conhecimento sobre a importância aí da gente fazer o autoconhecimento e da importância da gente se conhecer, tá bom? Essa atividade aqui que vocês vão ter que fazer até a página 20 no livro, até essa questão da mãozinha aqui, ó, vocês vão tirar as fotos e me enviar pelo Senec Digital, tá? Então essas questões aqui até a página 21, dessa aqui da mãozinha, vocês vão estar tirando a foto e me enviando pelo Senec Digital, tá? A entrevista, que é essa aqui, ó, vou voltar nela de novo aqui, ó. Essa entrevista aqui com 2 pessoas, pode ser da família aí mesmo, vocês vão fazer, escrever, pode escrever no caderno, tá? E aí vocês tiram a foto, depois da entrevista pronta, tirem as fotos e me enviem pelo WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo pelo privado do WhatsApp aí. Tá, gente? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês.